volta aqui com o Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. A gente vai estar batendo um papo com o Dr. Dijairo Araújo, que é médico com atuação em nutrologia. Bom dia, doutor Dijairo, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É uma imensa satisfação estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema de grande importância, que é o tratamento da obesidade e as novas medicações que estão chegando no nosso país para o nosso arsenal terapêutico. Doutor Dijairo, há muita polêmica, há muitas controvérsias em relação à questão da utilização de medicamentos para o emagrecimento, né? No passado recente, a gente via muitas receitas, né, para a questão de medicamentos tarja preta, que tinham muitas vezes prejuízos à saúde da sociedade. Posteriormente, a gente viu também a questão de uma febre, né, de cirurgias bariátricas para pessoas acima do peso, obesas, enfim. E hoje, como é que esses medicamentos, eles agem no corpo da pessoa que utiliza, e desmistifica para a gente essa questão, se há prejuízos para a saúde, se as pessoas podem utilizar, não podem utilizar, quem pode utilizar. Traz um pouquinho esse cenário para a gente. Perfeitamente. Antes de tudo, é importante a gente trazer o conceito de que a obesidade ela é uma doença, e é uma doença crônica, e como qualquer doença, ela necessita de tratamento. Vou trazer para vocês alguns dados básicos. Cerca de 16 milhões de brasileiros, eles têm diagnósticos de diabetes, e cerca de 20% da população brasileira é obesa. Por que eu estou trazendo diabetes? Porque a obesidade, ela anda junta com outros problemas de saúde, que são diabetes, hipertensão e o que a gente chama de síndrome metabólica. Então, o tratamento da obesidade, pontuando mais uma vez, ele é de extrema importância porque é uma doença crônica. A gente tem o início dos tratamentos da obesidade lá na década de 80, com medicações como Orlistat, depois foram surgindo outras medicações, sibutramina, como você mesmo falou, e como a evolução de toda a doença, existe essa evolução. E nisso a gente vai vendo os efeitos colaterais e vai melhorando o tratamento em si. Trazendo para o momento atual que nós temos hoje aprovado e em venda no nosso país o grande nome que é o Ozempic, que as pessoas estão fazendo... A famosa canetinha. Isso, meio que popularizou. Mas antes dela a gente teve o Victoza, o Saxenda, que eram medicações também canetinhas, só que tinham uma atuação menor que o Ozempic, que é o que a gente tem disponível para venda hoje. O grande boom que aconteceu agora, né, esse burburinho, foi em cima da medicação chamada Mounjaro, que tem como substância a tirzepatida. E qual é a grande diferença desse Mounjaro para o Ozempic que nós temos hoje? O Ozempic, ele tem atuação em um receptor, que é o GLP-1. E o Mounjaro, ele vem com atuação em 2 receptores. Então, trazendo em termos mais simples, nós temos uma atuação quase que dupla. Os estudos mostram que o Mounjaro, ele é cerca de 49% de maior potência que o Ozempic. E isso faz com que ele tenha essa perda de peso considerável, sendo até comparado à cirurgia bariátrica. Nós temos que um dos tipos de cirurgia bariátrica, que é a gastrectomia vertical, o sleeve, ela proporciona uma perda de peso inicial média de cerca de 20 a 25% do peso inicial. E o Mounjaro, ele está com esse percentual próximo, de cerca de 20%, com a diferença que o Mounjaro, ele não atua apenas na questão da perda de peso, na questão estética, ele atua na questão metabólica. Por quê? Porque ele atua em 2 frentes, inibindo o apetite e coordenando a secreção de insulina. Então, isso faz com que essa questão metabólica, ela tenha um ajuste como um todo, e não apenas a questão estética, como uma cirurgia bariátrica. Doutor Dijairo, eu já ouvi alguns relatos, por exemplo, a questão do Ozempic, que pessoas dizem ter náuseas, não se sentem bem ao longo do dia, e aí a gente sabe, né, que a tecnologia vai aumentando, os medicamentos vão se modernizando, as drogas ficam cada vez melhores e mais acessíveis à sociedade. Em relação ao Mounjaro, as pessoas também têm algum
tipo de enjoo, enfim, como é que funciona no organismo da pessoa que utiliza esse medicamento? Perfeitamente. Os efeitos colaterais, eles existem, assim como todas as medicações. Nenhuma medicação é isenta de riscos nem de efeitos colaterais. Mas o Mounjaro, ele está trazendo uma diminuição desses efeitos colaterais, mas que ainda existem e precisam de um acompanhamento profissional. Por isso a importância de você ter o acompanhamento médico no uso de qualquer tipo de medicação, porque cada indivíduo é único, os efeitos colaterais são únicos, e o trabalho precisa ser individualizado. Os principais efeitos colaterais, eles estão basicamente no aparelho gastrointestinal, que seria estômago e intestino. No estômago a gente pode ter casos de azia, aquele empachamento, aquela sensação de estômago cheio, e no aparelho intestinal a gente pode ter quadros de constipação ou quadros diarreicos, mas isso tudo é manejado durante o tratamento. Isso é o grande problema, que muitas pessoas estão fazendo essas medicações por conta própria e começam a ter esses efeitos colaterais. Então a gente vê casos no jornal de pacientes chegando nas emergências porque estava fazendo uso de Ozempic e de outras medicações para obesidade, e na grande maioria das vezes é porque não tem um acompanhamento individualizado. Ô, doutor Dejário, eu tenho 82 quilos, quero diminuir a minha gordura corporal, está chegando o carnaval, vai chegar algum tipo de festejo, o camarada começa a usar as famosas canetinhas para baixar os 5, 6 quilos, a toque de caixa, para ir para aquela festa com aquela roupa que não cabia antes. É contraindicado em que momento o uso desse medicamento? É só para as pessoas obesas, de fato? É para aquelas pessoas que querem perder um pouco de percentual de gordura, para voltar ao peso ideal, enfim, a massa corpórea ideal? Explica um pouquinho para a gente também sobre isso. Perfeitamente. Uma das contraindicações é justamente essa: pessoas que querem atuar nesse sobrepeso, aqueles 3 ou 4 quilos. Essa medicação não é para esse tipo de paciente. Tá? Essa medicação ela é para pacientes que já têm um comprometimento, que a gente analisa isso no consultório, um grau de obesidade, para poder a gente fazer o uso dessa medicação. Porque acaba banalizando justamente por essa ideia de que a gente diz, não, um mês eu perdi tantos quilos. Só que as pessoas não têm ideia que quando você perde peso, você não está apenas perdendo massa gorda, você também está perdendo massa magra, que aí é o ponto-chave da questão. A massa magra, ela é de extrema importância para o funcionamento do seu corpo e até para que você tenha um equilíbrio metabólico corporal. Então, assim, a partir do momento que você perde massa gorda e massa magra, aí é que o problema chega e a gente evolui com quadros de sarcopenia, que seriam quadros que chegariam normalmente quando a gente entrasse no processo de velhice. Então, o paciente que quer perder 3, 4 quilos, ele não é o paciente indicado para o uso de medicações para emagrecimento. O doutor Jairo, com relação então a essa comercialização, a essa liberação, então atualmente é liberado que qualquer pessoa pode chegar, quem tiver o dinheiro para comprar, né, até porque não são medicamentos baratos, pode chegar e comprar aí numa farmácia, enfim. Então, do ponto de vista mesmo do especialista, do ponto de vista médico, como é que você enxerga essa facilidade, inclusive, porque acaba perdendo o controle, né, de quem usa. Você está falando aí que uma pessoa que precisa perder 3, 4 quilos, essa pessoa não é indicada para usar, mas está ali liberado. Se essa pessoa ela consome informações, no mínimo equivocadas na internet, por exemplo, ela vai lá e compra porque ela pode comprar. Existe alguma discussão, algum debate sobre a proibição dessa venda de forma deliberada? Existe algum debate a respeito disso? E também, o Mounjaro, ele já é comercializado aqui no Brasil? Perfeitamente. Respondendo primeiro a tua primeira pergunta, existe sim essa discussão dessas medicações, existe uma certa facilidade justamente para a compra dessas medicações. Teve um período até que a gente não estava tendo disponível nas farmácias para as pessoas que já vinham fazendo o tratamento, não tinha a medicação, então havia uma dificuldade de compra dessas medicações. O Ozempic, ele já é aprovado no nosso país, tanto que ele já tem à venda, o Mounjaro aprovado e vendido. O Mounjaro, ele foi aprovado pela Anvisa para o tratamento de diabetes tipo 2,
mas ele ainda não chegou para venda no nosso país. Então, por isso que está acontecendo essa questão dessas exportação e não dessa maneira. Lembrando que muita gente está fazendo uso do monjaro manipulado. E eu trago para vocês que esse não é o indicado. A farmacologia, a farmacocinética, a forma que essa medicação ela se comporta no corpo, ela depende de processos rígidos e por ser uma medicação bem específica, a gente tem que trabalhar em cima da segurança do nosso paciente e não apenas objetivando benefícios irreais ou duvidosos. Doutor Dijairo, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã, tratar de saúde, tratar de um tema tão sensível como esse, né, que é justamente a questão de perder peso para ter qualidade de vida, para ter saúde, é extremamente importante para a nossa sociedade que vive, né, cada vez mais, né, comendo, né, se alimentando cada vez pior, alimentos embutidos, sem fazer atividade física. Então é bom a gente ter esses auxílios, né, desses medicamentos sempre, você que está nos ouvindo, através de um especialista, através de um médico, para que seja feito com tudo, com muita responsabilidade. Então, emagrecimento com saúde é coisa séria, não é brincadeira para você estar sendo informado pela rede social, pelo Instagram. Procura um profissional, procura um médico para agir com consciência, com seriedade, porque o nosso corpo é o nosso templo. Doutor Dijairo, quero deixar aqui um espaço para suas considerações finais. Perfeitamente. Eu gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês conversando sobre esse tema que muito me apetece. Gostaria de deixar aqui minha rede social para quem quiser me acompanhar lá e saber maiores informações sobre emagrecimento, saúde e bem-estar, que é o @Dr. Dijairo. Então você me encontra lá e a gente pode trocar mais informações por lá. E como você falou, saúde é coisa séria, a gente precisa estar acompanhado e objetivar sempre a nossa melhor versão. Me encontro disponível para novas conversas e mais uma vez, muito obrigado. A gente que agradece, doutor Dijairo, por esses esclarecimentos, essa conversa, esse papo tão pedagógico e importante para esclarecer a nossa sociedade alagoana como um todo. Quero agradecer meus companheiros de bancada, Natália Barros, nosso querido Mailson Franklin, Claudio Stone na técnica, o Robson Florentino nas redes sociais, Geraldo Salgueiro também por uma semana de muito trabalho. Muito obrigado a todos vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Amanhã tem pinto, Mailson Franklin. Amanhã tem pinto da madrugada. Jovem Pan lá, viu? Vou marcar amanhã presença. Tem carnaval, tem prévia, né? Estaremos lá. Semana pro carnaval, né, minha gente? Olha, ouvinte, só lembrando que esse programa foi um oferecimento MJ, Centro Universitário Mário Pontes de Jucá, matrículas abertas em umj.edu.br para você fazer a sua graduação. E vamos aproveitar o nosso sextou porque tem um dia inteiro aí pela frente. Muito obrigada pela sua companhia, ouvinte, essa semana inteira. Segunda-feira a gente volta. Tchau, tchau.